Estudar ou ser criador de conteúdos? E por que essa pergunta? Por que ter que se perguntar entre o estudar e criar conteúdos qual o melhor caminho? O que é que se deve fazer? Por que hoje em dia as pessoas eh, se veem nessa dicotomia, né, entre estudar e ser criador de conteúdos? Eu acredito, né, pessoalmente, que se deva fazer essa pergunta e por isso, no vídeo de hoje, eu estarei falando um pouquinho sobre isso, sobre qual é a minha opinião entre estudar e ser criador de conteúdo. Tal como estou aqui a fazer, né? Criar conteúdo. Olá, eu sou Felipe Aragão e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de estudar e criação de conteúdo. Porque eu acho que é uma pergunta que se deve fazer, eu acho que é importante nós começarmos a pensar sobre esse assunto, porque já tem muita gente a largar os estudos, tal como tem muita gente a criar conteúdos. Pessoal, antes de mais nada, me desculpem pelo barulho externo, porque, como vocês sabem, eu vivo num lugar, num local onde é quintal partilhado e é um bairro que tem muito barulho. Não estou mais fora do país, estou em Angola e já sabemos como é que é o nosso país, né? Bem, então vamos lá ao que interessa. Entre estudar e criar conteúdos, o que é melhor? O que é que se deve fazer? Será que vale a pena hoje largar os estudos para criar conteúdos? Ou será que vale a pena estudar e esquecer essa parte da criação de conteúdo? Bem, eu acho que para mim a resposta é, é muito, eu poderia dizer, muito suspeita. Eu sou a pessoa mais suspeita para falar sobre isso. Isso se vocês conhecessem-me bem e se eu já viesse a fazer conteúdo por muito, muito, muito tempo. Eu não estou a fazer conteúdo mais de um ano, estou apenas há alguns meses desde que comecei a criar conteúdos. Então, eh, vou aqui dizer-vos já de primeira que para mim, atenção, os estudos sempre vêm em primeiro lugar, ok? No entanto, tem algo que se tem dito muito e que eu concordo também, que nos dias atuais e nos próximos anos, todo aquele que não acompanhar as dinâmicas da internet vai ficar para trás. Uhum. Todo aquele que não acompanhar a dinâmica das redes sociais, da internet de modo geral, vai ficar para trás. Porque hoje em dia tudo gira em torno das redes sociais. Das redes sociais não, da internet. Tudo gira em torno da internet. Reparem que cada vez mais os países mais desenvolvidos têm procurado formas de automatizar sistemas, de eh, abrir mão de coisas que outrora achava-se que não iríamos abrir mão, como por exemplo o contato pessoal, o uso de dinheiro. Hoje em dia já é relativo em alguns países teres ou não dinheiro físico, já é relativo, ok? Eu vivi na África do Sul e na África do Sul já se vive essa experiência de ser relativo teres ou não ter dinheiro em mão, porque tu já podes fazer pagamento por aproximação com telemóvel, tu já podes fazer pagamento por transferência, diferente de nós aqui, né, em Angola, que ainda estamos bem atrás, enquanto os outros já foram, né? Mas, então, se para mim os estudos é o mais importante, vem em primeiro lugar, isso significa dizer que entre estudar e criar conteúdos, o melhor é estudar? A resposta é sim, mas é sim porque calma, vamos com calma, porque isso não significa dizer que eu discorde que criação de conteúdo não seja alguma coisa importante e relevante. Até porque, olha o que eu estou aqui a fazer, estou a criar conteúdo. Anteriormente, eu trabalhava como professor, né, e através da sala de aula eu passava informações, eu passava o conhecimento que eu havia adquirido enquanto estudante e que eu ainda continuo adquirindo porque eu não paro de estudar. Mas atualmente eu sei, ou melhor, desde o momento que eu comecei a usar as redes sociais com mais frequência, de forma mais ativa, que eu soube que já há uma forma de passar o mesmo conhecimento sem precisar estar numa sala de aula, ok? E temos aqui a prova, né?
Estou aqui a passar uma informação para vocês. Vocês estão do outro lado, provavelmente nunca nos vimos pessoalmente e vocês estão aí a receber uma informação. Então, meio que acaba sendo relativo sobre esta ideia de estudar ou ser criador de conteúdos. Mas atenção, estudar por quê? Criar conteúdos por quê? Por que tem que se colocar assim na balança? Por um motivo muito simples. Todos nós estudamos para um dia poder trabalhar. E quando nós criamos conteúdo, nós estamos a trabalhar e ganhar dinheiro com isso é o que todo mundo em algum momento já almejou, já desejou, ou almeja, ou vai almejar, ou vai desejar, ok? No meu caso, eu já desejo, estou a cometer muitos erros, mas enfim, né? Me perdoa. No meu caso, eu já desejo ganhar dinheiro a partir da internet com criação de conteúdos. Infelizmente, ainda estou muito, mas muito distante disso e não tenho pressa, obviamente, mas quando se fala sobre criação de conteúdo, não estamos apenas a nos referir em criação de conteúdos que nós temos visto muito nas redes sociais, como o Facebook, coisas engraçadas, só virado para o entretenimento. Não necessariamente nisso. Porque se você olhar aqui o meu canal, eu não tenho ainda vídeos virados para o entretenimento. Talvez um dia virei até, não sei, né? Porque uma vez já incomodado, assim, doente, fui ao hospital e a pessoa que tinha que me atender no laboratório olhou para mim e disse: Ué, você é humorista? Eu disse: Não, não sou. E ele depois disse: Você tem cara de quem faz rir as pessoas com facilidade. Eu fiquei like: Sério? Tu não vês que essa cara é cara de doente? É claro que cara de doente tu vai fazer rir. Mas anyway. Então, é, se eu já disse que o meu posicionamento, que eu escolho estudar e não criar conteúdo, significa dizer que o debate acabou por aqui? Não, não acabou por aqui, porque dentro disso tem um porém, tem vários poréns, né? Quando eu digo que entre criar conteúdo e estudar, eu escolho estudar, me refiro não no sentido de um dia vir a ganhar dinheiro com isso, porque se for de ganhar dinheiro, acreditem, prefiro parar de estudar e começar a criar logo conteúdo. Então, significa dizer que a minha resposta é, assim, meio que relativa no final das contas, né? Porque eu me refiro no estudar, não para, como finalidade, trabalhar e por aí fora, e sim de fazer ciência, assim. Eu gosto de estudar para fazer ciência, tanto é que eu adoro muito neurociência, né? Então, reparemos lá, com os estudos, nós podemos ter acesso a muita coisa, no entanto, nós também podemos nos ver frustrados se o intuito for apenas conseguir um trabalho, conseguir um emprego após a formação. Nós em Angola temos muitos jovens que estão a abandonar os estudos, porque já tem muitos exemplos de jovens, de outros jovens que se formaram, não só jovens, adolescentes também que estão a abandonar os estudos, porque já tem muitos exemplos de jovens que se formaram e não tem emprego. E se tem emprego, é um emprego miserável, onde ganham mal. Quando eu era criança e depois passei para a adolescência, não tínhamos muitos exemplos de jovens formados. Então, nós meio que acreditávamos que esses jovens só tinham a vida que tinham porque não tinham estudado, ok? E hoje em dia, nós que já somos jovens, que ontem éramos os adolescentes, já estão a olhar para nós e ver, esse cota aqui estudou bué, mas a vida dele não está boa, então ao invés de estudar, vou me focar em fazer hustle, como se diz aqui, né? Eles dizem hustle, mas pronto, né? Já tentei ensinar que não é hustle, a palavra é hustle, que vem de hustler, né? Hustler é a pessoa que faz o hustle, mas eles não querem aprender e gostam de criar as coisas dele, então pronto, meio que deixei isso para lá, né? Mas se você que está aí a me ouvir quer criar conteúdos, primeiro você precisa se perguntar se vai abrir mão dos estudos, por quê? Será que você estuda apenas com o intuito de um dia vir a ganhar dinheiro? Se o intuito for este, então você deve estudar. Sim, não vale a pena pensar que eu ia te dizer que não estude e crie conteúdo, não. Você deve estudar para, atenção, adquirir conhecimento suficiente daquilo que você vai fazer. Imagine que você queira criar conteúdos. É mesmo um assunto que estamos aqui a tratar, certo? Então, se você quer criar conteúdo, estude alguma coisa que está dentro disto, de criação de conteúdo. Vamos lá ver, você pode estudar
marketing digital, você pode estudar cinema, você pode estudar, é, enfim, o audiovisual, né? Entra nesse mundo do audiovisual, estuda aí alguma coisa dentro desse mundo do audiovisual, para no final das contas você ser um criador de conteúdo que as pessoas olhem e percebam, pô, esse cara aqui cria conteúdo é, como ninguém, é profissional, é bom naquilo que faz. Porque se você olhar para mim, né, os meus conteúdos, você vai perceber que os meus conteúdos não é de quem estudou criação de conteúdos, não é de quem estudou para fazer isso, é de quem está a errar e aprender com os erros. Então, até eu me tornar um criador de conteúdo extremamente experiente e bom no que faz, eu vou levar muito tempo. Eu estou disposto a pagar o preço. Estou disposto a pagar o preço, estou disposto a passar pelo processo. Mas se não é o teu caso, não que você não deva passar por um processo, não que você vá logo se tornar exímio depois que você terminar os teus estudos nessa área, mas só o fato de você estudar aquilo te dará muito mais vantagem em relação a quem não estudou, em quem está a começar. É claro que nós temos exemplos de áreas que você não precisa estudar tanto para você executá-lo, né? Você quer criar uma empresa e você não precisa estudar necessariamente gestão de empresa para criar uma empresa. Você pode criar uma empresa e depois estudar gestão de empresa, se quiseres. Ou pode criar uma empresa porque tens o capital e delegar a alguém para fazer essa gestão ou a gestão da sua empresa, né? Porque, atenção, nem todo mundo que faz gestão de empresa tem o intuito de ter uma empresa. Às vezes quer mesmo ser gestor da Unitel, ok? Quer mesmo ser gestor de um banco só, quer mesmo ser gestor de uma EPAL, etc, etc. Né? Estou aqui a citar de forma aleatória. Então, pessoal, espero não ter feito confusão, ok? Entre estudar e criar conteúdos, mas o meu caso é, se eu tiver que escolher entre estudar e criar conteúdos, atualmente, muito honestamente, eu vou escolher criar conteúdos. Por que eu não vou escolher estudar? Atualmente, eu, ok? Eu, o proprietário deste canal que é o iCast. Vou escolher criar conteúdos porque atualmente e não estudar. Simples, porque eu estudo não como finalidade de ter um emprego e ganhar dinheiro com isso, mas sim porque eu gosto de estudar, porque eu gosto de estudar. Imagine aquela pessoa que estuda porque gosta de estudar. Eu sou uma dessas pessoas. Sim, então, por isso durante muitos anos eu tive muita dificuldade em transformar o conhecimento que eu vinha adquirindo em algo que me gerasse dinheiro, ok? E no final eu acabei fazendo muita formação, tenho muita formação. Vai lá ver alguns vídeos antigos. Tenho muita formação profissionais e por aí fora, mas que não me geram renda. Por quê? Porque eu gosto de estudar por prazer, pelo prazer. Só que durante muito tempo eu não fui capaz de perceber que eu não poderia estudar assim, daquele jeito. Primeiro porque sou filho de pobre, né? Sou filho de pais pobres. A minha mãe é comerciante, vende, né? Em casa, tem um negócio em casa e não é um negócio legalizado ou um negócio grande, não. É mesmo coisa básica, tipo vender pão, vender gelado. O meu pai atualmente está meio desempregado, né? Meio desempregado, porque está a haver uma reforma, né? Lá no trabalho dele, mas o trabalho é de motorista. Então, eu deveria ter pensado nisso desde muito cedo, mas nunca pensei nisso. Por outro lado, o país em que eu nasci. Eu nasci em Angola, e em Angola poucos têm o privilégio de estudar para fazer ciência, ok? Poucos têm esse privilégio de estudar para fazer ciência. Por isso é que o nosso ensino em Angola é muito mecanizado, ok? Primeiro. E segundo, é comercial, ok? Vende-se muito os estudos. Tudo por nada é dinheiro, dinheiro daqui, dinheiro dali, porque o ensino em Angola é um comércio, é comercializado. Então, eu devia ter pensado nesses dois pontos, nesses dois aspectos e não pensei. Mas atenção, eu não estou a dizer isso para te incentivar a não estudar. Você tem que primeiro olhar para si,
e vê em que ponto você se encontra. Talvez você é daqueles que o teu pai tem possibilidade de pagar universidade, inclusive fora do país. Você sim pode estudar por prazer, para fazer ciência, etc, etc. A menos que você seja daqueles que, como dizemos, não nasceu para estudar. A menos que você seja desses, né? Se você não é desses, então pode escolher estudar ao invés de criar conteúdo. Mas eu, quando eu digo entre estudar e criar conteúdo, é claro que você pode fazer as duas coisas, estudar e criar conteúdos. No entanto, você vai estudar não com o intuito de trabalhar, de ganhar, ou melhor, de ganhar dinheiro, de se tornar rico. Se você tem intuito de se tornar rico, por exemplo, e pensar que não, os estudos vão me permitir ficar rico. Eu acho que todos os ricos concordam, né? Porque eu já vi relatos de pessoas ricas que dizem que o estudo não torna ninguém rico. No entanto, te dá bases para você chegar até onde você quer chegar. Porque se você estudou, obviamente que você é capaz de pensar caminhos, formas de como, por exemplo, se tornar rico com criação de conteúdos. Isso se você estudou. Também tem pessoas que não estudaram e ficaram ricas com criação de conteúdo? Tem. Então, é aí uma relatividade muito grande. Mas o que é importante aqui frisarmos é que há muita gente a desprezar os estudos, a abrir mão dos estudos pela criação de conteúdo. Já temos muitos adolescentes que estão a abandonar os estudos para focarem-se completamente na criação de conteúdos, o que eu não discordo, ok? O que eu não discordo, tendo em conta o nosso contexto, tendo em conta as condições sociais, tendo em conta as condições financeiras, as condições das famílias em que muitos desses influenciadores têm vindo. Por exemplo, eu criticava muito alguns criadores de conteúdos que depois que eu comecei a estudar sobre criação de conteúdo, eu percebi que independentemente de ser ou não supérfluo, eu não deveria criticar como eu criticava, porque há um trabalho grande por trás disso, né? Por trás, melhor, do que eles faziam. Por mais que fosse patetice, mas tinha aí um trabalho que precisava ser respeitado e eu agora respeito, né? Porque um dia eu liguei uma câmera e tentei fazer alguma coisa, tentei falar e foi muito difícil, né? Muito difícil, que eu percebi, pô, não é tão fácil quanto parece, não é só ligar a câmera e fazer qualquer estupidez conforme nós andamos aí a pensar. Te desafio, ligue a tua câmera, crie conteúdo, crie qualquer coisa, fale qualquer coisa que você acha que é relevante e tente postar. Antes de postar, você vai assistir e depois de você assistir, provavelmente você vai apagar, ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha sido um conteúdo enriquecedor e que se você também tiver uma opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários e vamos ver, né? Vamos ver quais são as ideias que vocês têm e talvez eu possa fazer um segundo vídeo falando mais sobre isso, de acordo com aquilo que vocês comentaram, ok? E até lá, estamos juntos.